doutor Maurício, que está lá no fórum, tem uma colocação a fazer sobre essa seleção dos jurados e muitas vezes a inexperiência dos jurados. Olá, doutor Maurício, pode dizer. A inexperiência dos jurados se dá porque é a primeira vez que eles estão se deparando com uma situação dessa. E às vezes o que pode acontecer, uma pergunta não muito explicada, não muito bem compreendida, pode fazer com que o jurado ele vote de uma maneira equivocada. O que significa dizer que esta votação pode gerar este conflito se não for bem explicado e bem compreendido pelo jurado a pergunta. Nesse sentido, não tem mais volta. Votou, não tem mais volta. Vou até pedir para o Marcelo Herbella comentar isso. Concorda, Marcelo? Concordo, sim. Agora, é claro que a inexperiência também não leva a uma certeza de que o julgamento é o correto ou incorreto. Porque se a gente pensasse assim também, a gente diria que os tribunais de segundo grau nunca erram. Eles são perfeitos, porque normalmente formados por juízes de longa data, mas que também se equivocam, também erram, porque são seres humanos. Às vezes a discussão ela se prolonga por muito tempo, porque nós estamos tratando com a vida das pessoas. Então, é adequado que se prolongue por um determinado tempo, para que a gente tenha certeza. Quando você está cuidando da liberdade da vida de alguém, que você acaba com a vida da pessoa, e infelizmente nós temos esse reflexo no Brasil, aquele que passa um dia na cadeia, ele carrega esse carimbo, essa marca na vida, pro resto da vida, sem que se possa tirar essa tatuagem que ele é impingida. O que acontece? Então, às vezes, é interessante, sim, que se discuta por muito tempo. Agora, talvez o grande problema que a gente vê, e pelo menos que eu identifico nessa questão, é o que a gente chama da eficiência. Eu acho que o maior problema da nossa justiça é o problema de eficiência. Então, assim, a polícia vai investigar e não tem aparelho para investigar, não tem o cinto, não tem... Aí fica se discutindo. Aí vai para juízo, é um juiz que julga 5.000 casos. Humanamente impossível. Humanamente impossível. Aí vai para o tribunal, é um tribunal que tem 1 milhão de processos. Então, assim, talvez se a gente voltasse um pouquinho a ideia para a questão da eficiência da justiça, a eficiência da polícia, com policiais mais bem pagos, com policiais mais bem treinados, com a justiça mais bem formada, os auxiliares da justiça mais bem aparelhados, com condição melhor de desenvolver o trabalho, talvez a gente mudasse um pouquinho a questão. Às vezes a gente discute muito a lei achando que a lei é errada e esquece dessa questão da eficiência. E a eficiência, ela leva o processo ela pode levar a uma condenação absolutamente injusta, como uma absolvição injusta também. Não é que eu sou advogado que eu vou defender uma absolvição injusta. Primeiro que realmente o julgamento deve terminar hoje, espera-se que aquele processo, o trabalho dos jurados, que daqui a pouco você vai continuar explicando, que a gente interrompeu aqui, termine hoje. E outra coisa, a possibilidade de televisionar o anúncio da sentença. O que a gente pode esperar disso? Que o julgamento termine hoje, que essa sentença seja televisionada? Olha, a tendência mundial, né, é a publicidade. Quanto mais público for, quanto mais aberto for, mais transparente se torna. Eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, tudo recomenda a maior publicidade possível, até diante da envergadura do julgamento. Não há óbice legal algum, não há proibição, não há desrecomendação, nada. É uma decisão puramente do juiz. Agora, deve terminar hoje. Quando as pessoas falam, olha, você vai ter 2h30, nós precisamos entender. Essas 2h30 são sujeitas a partes, a interrupções, que esses tempos vão sendo depois recolocados, recontados. Não é corrido? Não, essas 2h30 viram rapidinho 4 horas. E assim, é uma questão de cada um. Se um vai falar o tempo todo, na minha atuação, eu procuro não esgotar muito tempo. Acho que 1h30 ouvindo um careca branquelo falar não é mole. É exigir uma purgação de alma que a gente não tem o direito de submeter o jurado a isso. Até porque cansados pode levar ao erro, né? Desculpa. Pode. Porque as pessoas ficam cansadas, vão ficando cansadas, elas podem pensar de forma diferente. Pode. E quanto, assim, São Paulo é uma cidade louca, né, rapaz? Se você puder diminuir o tempo de permanência dos jurados, para chegar em casa, ontem o jurado que saiu do fórum não chegou, porque a cidade estava inundada de uma chuva repentina que caiu. Mas há aqueles que esgotam o seu tempo, os advogados que esgotam o seu tempo,
Não há uma média do que pode acontecer, né, Tardelli? Agora há uma expectativa, com base no tudo que já foi falado nesse julgamento, depois de 4 dias, há necessidade de uma explanação grande? Veja uma coisa, há uma pergunta fatal que o juiz faz, acabou tudo. Olha, o promotor encerrou, o advogado encerrou. O juiz tem a obrigação de fazer a seguinte pergunta aos jurados. O jurado está preparado para votar? Esse momento é de grande tensão. Porque pode ser que um jurado, ou 2, ou 3, né, se diga, olha, eu não estou preparado, eu tenho uma dúvida. Onde está essa dúvida? Está na oitiva daquela testemunha, por exemplo, que foi dispensada. O que acontece? Acabou. Porque quebrou a incomunicabilidade das testemunhas. Acabou. Está anulado o julgamento? Tá, assim, o júri foi dissolvido, que a gente diz assim, no sentido de dissolver mesmo, de acabar. Né? Acabou sem terminar. Isso pode acontecer, já vi acontecer várias vezes. E aí? Acontece o quê? Vamos para casa. Mas vão para casa quem? Vai para casa... Jurado, acabou tudo. Mas os réus voltam para a prisão? Os réus voltam para a prisão. Aí não há veredito. Mas aí marca-se um outro julgamento do começo, do zero? Do zero. Começa tudo de novo. Por isso há várias situações de tensão. Essa situação de ter dúvida pode ocorrer antes, durante os debates. Vai depender, claro, da habilidade e da decisão de momento de cada um. De uma das partes, isso já aconteceu comigo 3 vezes, eu fiquei muito frustrado, porque o advogado foi brilhante nisso. Dizer o seguinte, olha, há uma dúvida nesse processo que impede o senhor de julgar. Nós temos que ouvir uma testemunha que foi referida lá atrás. Tem que buscar essa testemunha. Ó, cadê a testemunha? Vamos embora, dissolveu. O júri parece que é muito seguro, mas ele é muito frágil. As pessoas que estão conduzindo o júri têm que ter muita certeza daquilo que estão fazendo. Doutor Marcelo Albela, quando acontece uma coisa dessa, é como se jogasse tudo fora, tudo que foi feito até então? Sim. É uma nova instrução, você faz uma nova instrução, um novo processo. Esse julgamento no tribunal do júri, quando se fala da sessão, a sessão é uma construção, uma reconstrução de tudo aquilo que já foi feito. Então vocês percebem que foram ouvidas todas as testemunhas, muitas delas daquelas que já tinham sido ouvidas anteriormente. Para quê? Para apresentar o testemunho, para elas apresentarem o que elas sabiam. Eu tinha perguntado para o doutor Marcelo Baixinho, aqui aproveitando que o doutor Tardelli tinha falado, se ele já tinha utilizado disso, porque um advogado de defesa, de repente, usando talvez um artifício, pode usar para um outro júri. Sim. É claro que quando ele me pergunta se eu já utilizei dessa artimanha para fazer, isso é uma artimanha que eu diria que é legal. Agora, se eu precisaria usar esse tipo de artimanha, aí depende também da capacidade de desenvolvimento do processo, entendeu? Então é assim, quando vocês discutiam se precisa de 2h30, eu acredito assim, quando a verdade é evidente, eu não preciso ficar 2h30 para demonstrar. Eu acho que até é contrário. Olha, está tão claro, por que eu preciso ficar 2h30 e depois, ou 1h30, quando é um réu só, e depois mais 1 hora e insistindo? Então, assim, a construção do processo, ela vem desde o início. Nós não podemos esquecer que esse processo começou há 2 anos. Esse processo não começou hoje. Então, ele está sendo construído dia a dia. Então, assim, muitas vezes você não precisa usar dessas artimanhas, porque você constrói o processo, ele vem construindo, ele vem sendo construído. Então, quando você chega na sessão plenária, você só vai ao desfecho de todo o desenvolvimento do trabalho durante todo esse período. E nessas 2h30, existe uma ritualística. As pessoas saúdam, as partes saúdam o juiz, a outra parte, os policiais, todos aqueles que estão envolvidos no julgamento. Isso faz parte do kit. Né? Isso é assim... Desde que o samba é samba, não sei porque é assim, mas é assim e tem sido assim. Então, consome-se esse tempo também. Uma coisa muito curiosa nesse momento é que nessa 2h30 de uma pessoa só falando, sem intervalo, sem break. Sem break, porque o break pelo menos dá à pessoa uma chance de se recuperar da gente. Né? É uma oportunidade maravilhosa da gente mostrar todos os defeitos que a gente tem.
Nós não tem oportunidade melhor do que a gente mostrar que nós somos mais idiotas do que parecemos ser, falando muito. Tardelli, é claríssimo isso que você falou, é a mais pura verdade.